noite. Mais uma vez estamos aqui e espero que nosso encontro hoje seja um encontro onde tenhamos insights importantes, onde possamos pensar, refletir e aprofundar em questões que nos trazem a possibilidade de sairmos de alguns sofrimentos através da compreensão. Mas antes, vamos fazer aquele nosso conhecido centramento para que possa favorecer um estado mais desperto, um estado mais aberto, um estado mais disponível. Quando eu falo em estado, um estado mental, um estado emocional mais disponível para a nossa conversa dessa noite. Convido vocês a fecharem os olhos e eu convido vocês a fazerem um breve mergulho no silêncio. Procurem relaxar um pouco mais os ombros, deixando os braços completamente à vontade, pousados sobre suas pernas ou sobre a mesa. Procure relaxar também a extensão das costas. E esse é um convite para que haja uma organização, tanto no campo físico da postura, tanto quanto no campo emocional das intenções. Relaxe um pouco mais o tronco, relaxe suas pernas. Vamos observando a qualidade das emoções que nos visitam, porque durante o dia recebemos várias visitas, várias emoções que estão nos convidando diariamente a manter o foco no nosso propósito, o foco no nosso objetivo, enquanto seres espirituais, em uma experiência material. Então, observe qual foi a predominância das suas emoções no dia de hoje, como você conclui, como você chega aqui nesse exato momento, com que natureza de emoção, com que intensidade você consegue sentar e abrir o seu coração e a sua mente para esse encontro. Isso tudo faz parte de um ritual que vai favorecendo que não fiquemos cristalizados. A tomada de consciência no momento presente é a oportunidade que temos de sairmos das cristalizações da psique, daqueles velhos hábitos, daquelas teorias, daquelas ideias, daquelas crenças que todos nós carregamos durante a nossa existência. Eu sou assim, eu sou assado, eu só concordo se for assim, eu só discordo se for o contrário, e se não for desse jeito. Inúmeras deduções, inúmeras conclusões, inúmeros pensamentos que vão nos deixando cristalizados, engessados, acimentados em teorias, em ideias, e isso impossibilita que tenhamos uma abertura genuína para receber qualquer coisa que nos pareça nova, qualquer ideia, qualquer pensamento. Então, essa tomada de consciência é uma preparação do terreno, como se estivéssemos arando o nosso terreno, criando arestas, criando é, é, espaços na terra árida para que possamos jogar a sementinha e essa sementinha hidratada poder crescer forte em árvore, em fruto. E então vamos observando o fluxo da respiração, vamos relaxando um pouco mais, lembrando que escolhemos estar juntos nesse momento. É uma escolha, é voluntária. Ninguém está nos obrigando. Decidimos sentarmos juntos nesse momento e fazer
e formar essa egrégora de paz e de união. E essa egrégora que formamos através dessa consciência desperta vai se expandindo não só ao nosso entorno, mas também ao entorno das nossas casas, das casas dos nossos amigos, das casas dos nossos afetos e quiçá desafetos, não sabemos, mas ao entorno de todas as casas desse planeta maravilhoso, desse planeta lindo que é o planeta Terra. E que ao formar essa egrégora em torno das casas e, portanto, de todo o planeta, nós possamos fazer um enorme campo vibracional de paz, de amor, que desperte em nós esse amor genuíno, essa amorosidade, essa compassividade, e que todos os seres sencientes possam desfrutar. Que todo o planeta vibre na paz e no amor. E que nós sejamos elementos que favorecem essa vibração. Espíritos que estão construindo esse ambiente vibracional de dentro para fora. E assim, dando a nossa contribuição ao planeta. Vamos trazer as nossas mãos unidas em Pranam. Vamos inspirar e ao expirar, vibremos juntos 3 vezes o nosso mantrinha Om, o som da criação do universo, na tradição dos yogis. Paz, paz, paz. E assim vamos descendo nossas mãos, abrindo os nossos olhos. Mais uma vez, boa noite. Na abertura de hoje, eu citei a alegria de estarmos aqui nesse momento voluntariamente, que significa porque decidimos, porque achamos que seria bom. Ninguém nos obrigou a estar aqui nesse momento. Não houve uma imposição, acredito eu, que nós deliberamos. A deliberação é o ato de decidir por conta própria que vamos fazer determinada coisa. E eu falei isso na abertura porque é importante a gente ter a consciência de que nós somos os responsáveis pelas nossas decisões. E mesmo quando decidimos fazer o contrário do que nós achamos que é certo para nós, porque estamos sob influência de outrem, nós estamos decidindo não fazer o que queremos para fazer para outro. A decisão é nossa. E eu estou colocando isso aqui porque é muito importante que tenhamos consciência de que nós somos os responsáveis pelas nossas ações e pela atitude de permanecer atentos, capazes de responder conscientemente pelo que decidimos. Quando sentamos para uma egrégora, para uma reunião, para um encontro fraterno como esse, é preciso que nos lembremos que nós escolhemos e que, ao escolher estar fazendo isso, nosso coração se expande. Ao tomar consciência de que nós decidimos por isso,
É como se a gente estivesse retirando travas de coisas que ficam mal entendidas, mal explicadas e mal sentidas, digamos assim, na nossa psicosfera. Eu decido fazer isso, então eu faço com o meu coração. Eu decido estar aqui agora, então eu estou com o meu coração aberto. E estou com a minha disponibilidade, porque eu quis. Então, é como se abríssemos um espaço interno capaz de nos tornar mais permeáveis, né? Mais disponíveis a fluir junto nessa energia que estamos construindo juntos essa noite. Mas eu também comecei falando sobre o que é voluntário está aqui, porque o nosso tema de hoje chama de novo essa palavra para o assunto. O tema hoje é os tormentos voluntários. Então, mais uma vez aqui, os tormentos voluntários, nós estamos entendendo por os tormentos que nós escolhemos voluntariamente ter. E aí, se eu for no dicionário, tormento é sofrimento interno, tortura, e voluntário é aquilo que só depende da vontade de cada um, que é espontâneo, que não foi obrigado. Então, o tema dessa noite, os tormentos voluntários, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que foi muito bem escrito por Fenelon em Lyon, 1860, esse espírito da verdade. Ele traz uma abordagem muito interessante sobre os tormentos voluntários. Todos nós sabemos que nós temos alguns tormentos voluntários. O ser humano, na sua própria complexidade, a complexidade da sua psique, e de, portanto, não termos um entendimento ainda aprofundado da vida e das suas complexidades, o desconhecer da verdade faz com que ignoremos muitas coisas. E nesse caminho de ignorar, de não nos conhecermos completamente, de estarmos ainda nos apropriando, né, de sabermos quem somos realmente, através dos questionamentos diários, que a gente sempre está citando aqui, o autoconhecimento, enquanto não temos, não alcançamos esse autoconhecimento, nós ainda desconhecemos muitas coisas. E esse desconhecimento faz com que provoquemos sofrimentos voluntários em nós mesmos. Sofrimentos que, se tivéssemos um pouco mais de conhecimento acerca das emoções que se movem em nós, poderíamos evitar. E Fenelon traz essa abordagem, falando que a incessante busca pela felicidade, baseada em conquistas meramente materiais, faz com que entremos numa espiral de sofrimento, porque tudo que é material é perecível. Sendo perecível, naturalmente é impermanente, não vai perdurar o tempo todo. Tem um tempo de vida. E também ele faz uma outra citação importante nesse texto. A primeira é essa, que a incessante busca pela felicidade, baseada em conquistas materiais, faz com que estejamos o tempo todo lidando com a impermanência, com o ter e o deixar de ter, com o ter e o desejo, a conquista, a posse e o sofrimento. Porque agora, se eu não tiver mais isso que eu conquistei, isso vai me fazer uma falta terrível. Eu não vou conseguir sem isso. Esse é o primeiro ponto que Fenelon traz, e ele ressalta no texto. O segundo, que me chamou muita atenção, é que ele diz: haverá maior tormento do que
o que deriva da inveja e do ciúme. Para o invejoso, ele completa. Para o invejoso e ciumento, não há repouso, não há descanso. Ou seja, a pessoa que inveja e a pessoa que vive em constante sentimento, né, de ciúme, de que não está sendo bem cuidado, de que não está sendo bem tratado, de que está faltando atenção, numa carência constante. A pessoa que vive no ciúme e que experimenta a inveja, o desejo de ter algo em que ela conclui que não pode ter por conta própria, mas que o outro tem, e que fica aspirando que se eu não posso ter aquilo, que o outro também não tem. Isso é uma tortura, é um tormento voluntário. E eu vou aqui agora, humildemente, pedir a permissão para esclarecer, do meu ponto de vista, a raiz da inveja e do ciúme. Porque Fenelon traz aqui nesse texto, de uma forma contundente, como inveja e ciúme podem representar, ainda hoje, olha, escreveu esse texto em 1860, ainda hoje, um lugar de dor e sofrimento profundo para a maioria de nós. Normalmente, a inveja e o ciúme são são oriundos de uma crença limitante, de uma experiência que provavelmente nós tivemos na infância, no nosso núcleo de crescimento, nas nossas relações familiares. A criança não se sentiu adequadamente cuidada, adequadamente amada, adequadamente valorizada. E isso é comum, porque nossos pais se esforçaram demais para nos dar o melhor. Mas se nós estamos falando de uma comunidade espiritual como a nossa, que ainda está em evolução, que ainda está em crescimento e que ainda necessita de vários eventos, de vários episódios na vida para aprender a lidar com as emoções, naturalmente nós não somos muito felizes em todas as nossas experiências, nem como pai, nem como filho, nem como tio, nem como esposo, nem como companheira. Naturalmente, nós cometemos ainda alguns equívocos comportamentais em função de não estarmos ainda imersos no autoconhecimento. Então, desse pensamento racional de adulta que sou, eu digo: olha só, minha mãe fez o melhor que ela podia. Meu velho pai fez o melhor que ele podia, dentro do que ele recebeu e dentro do que ele conseguiu compreender que seria um caminho ético e moral. Naturalmente, a adulta vai pensar assim, mas a memória da criança que habita em mim, a memória da criança que habita em todos nós, ela sempre tem queixumes, ela tem reclamações a fazer. Então, nesse momento em que ainda estamos em construção do terreno psíquico, emocional, muitas experiências nos chegam de maneira muito precoce. Éramos crianças. Às vezes, uma família grande, pai e mãe não tinham tempo de se inclinar para tantos filhos e tinham lá as suas preferências, porque somos espíritos, não somos iguais. Viemos muitas vezes, na maioria das vezes, de experiências completamente diferentes. E temos afetos e desafetos. Então, o pai pode ter 20 filhos, a mãe pode ter 20 filhos, e a mãe vai ser uma mãe para cada um, porque as relações são diferentes. Somos seres diferentes nessas peculiaridades emocionais, né? Nessas memórias de encarnação. Viemos de experiências diferentes, é preciso lembrar. Somos diferentes. A criança muitas vezes tem uma memória de que não foi muito bem cuidada, ou que não teve os seus valores ressaltados, que não foi
valorizada nas suas habilidades, que não foi reconhecida adequadamente nas suas potências. Muitos de nós passamos por isso. Isso faz parte do aprendizado. E aí crescemos, muitas vezes, com uma necessidade de que o outro reconheça o nosso trabalho. Por exemplo, a inveja, ela pode ser oriunda de uma crença negativa e limitante de que eu nunca vou conseguir fazer aquilo que aquela pessoa faz. Porque eu não sou boa o suficiente. Porque eu não sou capaz, eu não tenho habilidade. Muitas vezes, a criança sentiu falta desse estímulo, né? Desse lugar de reconhecimento. Vai, eu confio em você, você pode fazer isso só. Eu sei que você pode. Isso é muito importante. A gente alimentar, nutrir essa criança, ressaltando as suas habilidades e confiando em que ela tem recurso intuitivo, né, para realizar as coisas, confiando que ela vai dar conta. Isso desenvolve na criança um empoderamento de que pequenas coisas, claro, dentro de um cerco de segurança, pequenas coisinhas ela consegue fazer sob o olhar atento e a supervisão dos pais. Olha, eu sei que você consegue, filho. Eu estou te observando. Vá, confia em você. Então, quando a criança não tem muitas vezes esses estímulos, ela vai crescendo achando que ela não tem confiança na potência dela, porque ela não foi autorizada a confiar na própria potência. O outro não demonstrou confiança e, portanto, ela acha que não vai ser suficientemente capaz de fazer isso. Isso vai gerando um adulto em que acha que ele não é bom em quase nada, não consegue fazer muita coisa e começa a projetar, começa a ver no outro algumas coisas em que ele admira, porque o outro consegue fazer. Mas aquela crença limitante de que ele não vai conseguir fazer faz com que ele deseje algo que ele nem sabe se seria bom para a vida dele, mas ele deseja porque ele acha intimamente que não é capaz de fazer. A inveja brota de uma crença limitante de que você não vai conseguir ter aquilo que o outro tem, realizar aquele projeto que o outro realizou. E ela vai gerando outras confusões, porque muitas vezes dessa raiz outros equívocos vão brotando, como por exemplo, mas se eu tivesse isso, eu seria mais feliz. Mas se eu fizesse dessa forma, eu seria mais feliz. Oh, se eu conseguisse tocar um instrumento, eu seria mais feliz. Olhe fulano como toca, como ele é feliz tocando. E a gente começa a desenvolver um amargor interno. E em vez de colocar a nossa potência para entender a raiz dessa negativa, de achar que não vai conseguir, e colocar a atenção na habilidade em aprender e fazer, e até se perguntar, mas será que é isso que eu quero? Porque eu consigo admirar no outro, mas será que isso vai ser bom para mim? Hum? Isso tudo vem de questionamento. Eu preciso me perguntar, mas por que que eu estou invejando mesmo? Por que que eu estou sentindo um tormento interno em ver a alegria do outro? Por que o outro feliz está me incomodando? Porque eu acho que eu não consigo sentir essa felicidade em mim? Por que que eu não consigo sentir? O que está acontecendo que eu não consigo sentir essa vitalidade em mim? E aí a gente tira o foco do outro e traz para a gente num questionamento que vai nos levar à raiz da questão. E talvez a gente descubra memórias de negativas, memórias de falta que tivemos, da falta daquele estímulo, da falta daquele reconhecimento, da falta daquela vibração e dizer que bom você consegue fazer. Eu não disse, mas às vezes acontece. Então a inveja é fruto de uma crença de que não somos capazes de sermos tão bons quanto o outro, ou tão competentes quanto o outro, ou tão bacana quanto o outro, mas não necessariamente, né? Se não tentarmos, se não fizermos contato com, mas o que é que eu quero? Tá. Não é só sobre o outro, aliás, não é sobre o outro mesmo.
O que é que eu poderia fazer na minha vida que realmente fizesse sentido para mim? Eu posso tentar. Porque às vezes uma outra possibilidade é a gente tentar realizar exatamente o que o outro realizou, fazer o caminho que é para o outro, não é para a gente. E aí, quando chega lá, não era sobre isso. Não era bem isso que eu queria. Então, assim, antes de qualquer coisa, quando sentirmos uma inveja, é se perguntar: mas é inveja de quê mesmo? Por quê que está me incomodando ver o outro tendo isso? De que lugar é que eu acho que não sou capaz de ter? Ou mais, e isso faz sentido para mim? É um propósito? O que é que eu gostaria de realizar e não estou colocando esforço suficiente para realizar? E o ciúme também, muitas vezes, de uma experiência da criança ter se sentido lá atrás pouco cuidada, né? Pouco amada, né? Não foi cuidada de uma forma satisfatória, não foi amada de uma forma satisfatória, não foi protegida de uma forma satisfatória. Não houve um lugar em que um vínculo seguro disse: se sinta aqui comigo, eu te protejo, você está bem. Então a gente cresce muitas vezes inseguros. Um vínculo, quando não é seguro com pai e mãe, com os cuidadores, podemos crescer com essa dificuldade em vincular ou em sentir que podemos ter um vínculo seguro. Às vezes até temos relações seguras, mas estamos sempre inseguros nessas relações. Porque a segurança não vem do outro. Não é o outro que vai dar a segurança quando somos adultos. Somos nós, através das nossas tomadas de decisões, do nosso caminho de autoconhecimento. Enquanto crianças, nós necessitamos de vínculo seguro. Nós necessitamos de cuidadores que preparem um ambiente onde nós possamos nos sentir protegidos, cuidados. E quando isso nos falta, isso pode nos acompanhar a vida fora, precisando de pessoas que estejam olhando para a gente o tempo todo, renunciando a si mesmas, para que nós achemos que estamos sendo olhados agora da forma como os pais não olharam. Mas veja só, isso se caracteriza também relações tumultuadas, confusas, porque somos adultos e precisamos cuidar da nossa individualidade, mesmo nas nossas relações. Nós não estamos fusionando pessoas, nós estamos juntando indivíduos, nós estamos nos juntando com uma pessoa para que juntos possamos fazer o mesmo caminho. Um caminho em que escolhemos partilhar conversa, partilhar acontecimentos, partilhar afetos, partilhar diálogos, mas mantendo a nossa história como indivíduo, porque somos espíritos individuais. Então, é muito comum que quando estamos adultos e sentimos essa necessidade de atenção, 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 que a nossa criança tenha se sentido pouco cuidada. E vou lhe dizer, o convite é para que, ao entender o processo, a gente pare de cobrar que o outro, agora, na nossa idade madura, seja a mãe, seja o pai, seja o cuidador, a cuidadora, quem maternou, que não deu essa atenção. Porque não vai ser. Não é para ser. O que nós precisamos fazer é tomar conhecimento de que faltou. Mas agora, na idade que eu estou, eu posso me articular através de processos terapêuticos, através de práticas meditativas, através da minha fé, através das orações, dos estudos, né? Dos estudos sobre filosofia e comportamento, eu possa entender o que me faltou e criar teias relacionais saudáveis que me deem esse suporte, mas, sobretudo, que eu mesma me torne capaz de suprir essa falta. E suprir essa falta no sentido de nutrir a minha natureza
individual, como ser individual. É, a maioria de nós, provavelmente a grande totalidade, se faz e se constrói em dor e prazer pelo que faltou, não pelo que foi opulento, que foi demais. As nossas potencialidades encontram um terreno fértil para se desenvolver quando muitas vezes a gente sente falta de alguma coisa. Se não sentíssemos falta de nada nessa vida, se tivermos uma vida opulenta, com muito excesso até, com muita facilidade, é possível que não façamos contato com toda a potência que habita em nós, porque não sentimos falta de nada. É através da inquietação, é através da falta, é através do sentimento de que eu gostaria que tivesse sido diferente, que a gente vai buscar o caminho do amadurecimento emocional, que a gente vai buscar os nossos recursos pessoais, que a gente desenvolve a habilidade de se relacionar de maneira saudável com o outro, criando esse enorme tecido, essa colcha de retalhos, que é uma teia relacional, onde um amigo, uma amiga, um irmão, um conhecido, pessoas que vão se aproximando com suas histórias maravilhosas de vida e vão se identificando nas suas dores e prazeres e vão formando egrégoras, onde a gente vai partilhando essas experiências e saindo da linha do sofrimento. Então, é muito importante a gente descobrir a raiz. Quando Fenelon coloca como um dos maiores tormentos derivam da inveja e do ciúme, esses tormentos são provocados, muitas vezes experimentados e vividos pela inveja e pelo ciúme, é porque tem desdobramentos. Uma pessoa que acredita que não é capaz de ser boa o suficiente para fazer amigos, uma pessoa que se acha que é incapaz de ser atraente, de ser bela pelo que sente, pelo que fala, pelo que faz, é uma pessoa que vai desenvolvendo muitas vezes uma agressividade, uma incapacidade de se relacionar, que vai às vezes se tornando triste, solitária, amarga, que vai às vezes se tornando uma pessoa que, por conta de achar intimamente que é incapaz de agradar naturalmente o outro, ela faz barganhas, ela fica dando coisas, ela fica fazendo coisas a mais, tendo uma vida de sacrifícios, porque ela precisa agradar, porque se ela não der o que o outro quer, o que supostamente ela acha que o outro quer, ninguém vai amar ela. E ela vai morrer solitária. A gente começa a ver um bando muitos comportamentos, né? Muitas atitudes que encarceram a gente por conta de uma crença negativa. Muitas atitudes, né? A gente vai vendo, a gente vai observando, inclusive em nós mesmos, que muitas vezes a gente está fazendo coisas que foram repetidas ao longo da nossa existência, porque a gente acha que não consegue, não vai agradar o outro sendo simplesmente quem somos. Mas a gente não tem que agradar ninguém. A gente tem que ser honesto. A gente tem que ser como a gente é. E se a gente está mantendo o nosso propósito em dias de ser íntegro, honesto, gentil, de ser uma pessoa gentil, uma pessoa justa, o outro vai gostar ou não, de acordo com a demanda dele. Mas eu não posso estar me tornando um camaleão, ganhando formas diferentes, fazendo coisas diferentes, dependendo do ambiente onde eu estou. Porque isso é ser camaleão, isso é ter diversas faces, né? Máscaras, que fazem com que a gente vá atuando numa sociedade. Porque a gente precisa ser amado, a gente precisa ser desejado, a gente precisa ser reconhecido, me reconheço o meu valor. Isso é torturante e é proveniente da inveja
da sensação de menos-valia, que promove o ciúme e a inveja. Eu me sinto menos. Lá atrás eu não me senti valorizado. Lá atrás eu não me. Ok, ok. Mas e agora? Eu posso pedir ajuda em processo terapêutico? Eu posso estudar um pouco sobre isso? Eu posso refletir sobre, ok, lá atrás eu não tive, mas e agora? O que que eu faço com isso? Eu vou levar uma vida inteira repetindo o mesmo padrão? Olhe para mim, me dê atenção, olhe para mim. Então, Fenelon foi muito feliz quando ele trouxe esses dois elementos básicos que movem muito mais do que a gente imagina o comportamento humano. E é lá embaixo, a raiz está lá atrás. Está lá atrás. E é ilusória, porque nós podemos rever isso. Nós podemos participar de grupos de apoio, de grupos terapêuticos, onde podemos expressar a nossa potência, onde podemos estar num grupo de apoio, numa rede de apoio, onde realmente as pessoas consigam enxergar as nossas competências, as nossas possibilidades, e onde definitivamente possamos ser vistos como somos, com toda essa gama de possibilidades que nós trazemos. Então, é preciso que a gente faça esse movimento. Por isso que ele diz, tormento voluntário. Porque enquanto a gente não se inquieta em descobrir a raiz disso que nos faz ficar nesse lugar triste, isolado, sofrido, enquanto a gente não se inquieta e não decide querer entender o que está acontecendo com a gente vai se atormentando voluntariamente. E a vida vai passando e as relações vão ficando difíceis. Gente, a gente está falando aqui de inveja e ciúme, que foi algo que ele citou aqui no texto. Se a gente for ter horas de conversa, a gente poderia pensar sobre todos os desdobramentos que uma crença negativa promove na gente, que uma crença limitante promove na gente. É como se a gente viesse calcinado, engessado, acimentado. Não posso ser diferente. E tudo que a gente pode, o tempo todo, é ser diferente. É só a gente decidir. Então, é um texto que vale a pena ser lido, mas é um texto que vale a pena ser ruminado, né? Digerido, pensado, refletido, porque só cabe a gente mudar. E às vezes não dá para fazer isso só. Por isso que eu citei aqui processo terapêutico, grupo terapêutico, onde podemos trabalhar autoestima, onde podemos trabalhar as nossas qualidades serem lapidadas e nós possamos admitir o quão poderosos somos quando queremos colocar energia e atenção em determinado núcleo de dor. Como podemos cicatrizar nossas feridinhas emocionais? Ainda temos tempo. Ainda temos tempo. Esse é o chamado desse texto, que foi escrito em 1860 e que até hoje essas crenças negativas, essas crenças limitantes, que foram forjadas na primeira infância, na segunda infância, quando não são cuidadas, quando não são terapeutizadas, quando não são entendidas, essas crenças promovem, comportam em nós comportamentos muitas vezes conflitantes e que tornam o convívio social, às vezes, muito desafiador. As relações se tornam, às vezes, perversas, as relações se tornam infelizes, nós sacrificamos a nossa felicidade, muitas vezes a felicidade do outro. Nós sacrificamos a nossa vitalidade emocional e muitas vezes a vitalidade do outro. Nossos tormentos, muitas vezes, vão em direção a tantas e tantas outras pessoas e situações diferentes, que isso faz com que um efeito em cadeia.
com as suas ondulações, formando cristas e depressões na nossa vida e na vida do outro. Então, é o caminho do autoconhecimento. Essa é a proposta, o caminho do vou me perguntar, vou encontrar a minha resposta. Se for um lugar de dor muito profundo, vou fazer minha terapia, vou procurar uma forma de ter ajuda, mas eu vou desfrutar do meu direito de ser feliz. E quando sou feliz, eu promovo felicidade. Quando sou feliz, eu simplesmente passo a ser aquele difusor de felicidade, aquela pessoa que vai levando alegria e vai jogando sementes de paz pelo caminho. E aí nós poderemos experimentar um planeta melhor. Espero que tenha sido agradável e espero que nós possamos refletir. Refletir sem julgamento, com muita amorosidade sobre o texto dessa noite. Convido vocês de novo a fecharem os olhos e a sentirem a presença, convidando essa gentileza que habita em nós, porque tem um núcleo de gentileza, um núcleo de amorosidade, e que possamos olhar para nós, para a nossa criança com essa amorosidade, que possamos entender que cabe a nós fazer esse movimento de tornar essa criança mais amorosa. O nosso adulto, nós, hoje, enquanto adultos, podemos colocar essa nossa criancinha no colo e dizer: tá tudo bem, eu vou cuidar de você. Eu consigo ver a sua potência. Eu consigo ver as suas habilidades. Fiquemos aqui, juntos nessa jornada. E deixe que sua criança se torne cada vez mais feliz, cada vez mais alegre, porque a natureza da criança é essa potência que irradia. Que nós possamos sentir a presença do nosso Mestre Jesus conosco e que possamos perceber todas as habilidades que temos, todas as nossas aptidões e que possamos sentir paz, tranquilidade, amor, compaixão. Todos os sentimentos virtuosos que fazem parte da nossa natureza enquanto filhos de Deus e que possamos disseminar o amor. Vamos trazer as mãos unidas e vamos encerrar o encontro dessa noite dizendo um chante. Muita paz para todos e muito obrigada pela atenção de cada um. Até a próxima.